Brasil, eu estou há quase 24 horas com esse público, maioria jovem, e ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha. Porque o Brasil já mudou. Os números já estão aí dizendo que o conservadorismo vai dar certo nessa nação. Os números já estão dizendo de que nós já estamos mudando essa nação. Quando a gente abre o jornal e a gente vê 23% a menos de homicídio nos 6 primeiros anos, nos 7 primeiros meses do ano, os especialistas do mundo inteiro estão olhando para cá. Os estudiosos estão batendo cabeça, eles não estão conseguindo explicar como é que em 7 meses nós já diminuímos a violência no Brasil. Eles estão malucos. E eu vou dizer uma coisa para eles, a única resposta é: o povo de bem dessa nação se levantou, e o povo de bem dessa nação está governando essa nação. Simples assim. Tudo isso é direitos humanos. E o presidente, da forma inteligente que ele construiu o ministério, gente, ele mandou um recado para o Brasil, ele fez uma releitura com o Brasil do que é de fato direitos humanos. Cuidar de criança é direitos humanos. Cuidar de idosos é direitos humanos. Acesso à educação é direitos humanos. O presidente começou a dialogar com o Brasil e, para a tristeza da esquerda, nunca se falou tanto em direitos humanos no Brasil como nos dias de hoje. Nunca se defendeu tantos direitos humanos no Brasil como hoje. E eles não estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. Achavam que quando a ministra maluca, radical, pastora, homofóbica, fascista, assumisse o ministério, nós íamos sair na rua numa grande cruzada contra gays. O que meu presidente falou? Tem um departamento de gay no seu ministério, deixa lá e vamos mostrar para o Brasil como é que se cuida de gay nesta nação, respeitando ela. Mas eles queriam aprovar o aborto no Brasil, dizendo que milhões de mulheres no Brasil morrem por ano por causa do aborto. Dá uma olhadinha no post dessa parlamentar. Ela colocou lá que morre mais de 1 milhão de mulheres no Brasil por ano por causa do aborto. Eles usam números, manipulam estatística, eles manipulam informações para chegarem aonde eles querem. Eles jogam sujo. Eu preciso dizer para vocês que eles não estão mortos, eles estão vivos e se articulando. E o movimento conservador vai precisar se organizar para fazer esse enfrentamento. Aí, quando o exército foi para cima dizer para ela, mostre aonde estão 1 milhão de túmulos por ano no Brasil de mulheres que morreram por causa do aborto, mostre 1 milhão de atestado de óbito por ano, aí ela muda o post. É 1 milhão no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Por ano, no Brasil, segundo o relatório do DataSUS, naquela época, morria menos de 60 mulheres por ano por causa do aborto. Agora, vocês imaginam como eles manipulavam estatísticas, dados e informações. Foi dessa forma que a gente trabalhou nos bastidores e foi dessa forma que a gente pôde contar com o então deputado Jair Bolsonaro, quando a gente levava as informações para ele. Muitas vezes ele era a voz solitária no Congresso, ele levantava naquela tribuna e gritava e berrava, porque nós... O exército conservador precisava de um homem corajoso, de um macho. E a gente encontrava um macho. Pode passar. Pode passar a próxima imagem. A descriminalização das drogas, outra pauta de valores, que nós não somos a favor, que o movimento conservador não é a favor. Eles lutaram anos para liberar as drogas no Congresso Nacional. Anos. Tiveram ali a resistência do deputado Jair Bolsonaro. Eu não vou dizer o autor desse projeto de lei aqui, o 7270 de 2014, porque ele não me ama. Antes da sanção desta lei, ele queria aprovar a lei para liberar a maconha, mas pediu o efeito retroativo, a retroatividade da lei para beneficiar o réu. Libera a maconha e solta os traficantes. Era isso que a esquerda queria em 2014. Aí, o exército do silêncio começa a articular e começa a falar para alguns parlamentares corajosos, e a gente denunciou. Esse projeto não foi aprovado. Ele ficou tão triste que foi embora do Brasil. Passa! Passa! Pode passar. Eu não falei o nome dele. Nós fomos surpreendidos em 2009 com um decreto presidencial, que é o PNDH 3, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que ainda está em vigor. E para que o 3 caia, nós temos que apresentar o 4, e quem está escrevendo o 4 é a ministra radical homofóbica. Nesse PNDH 3,
E quem vai assinar o PNDH 4, meu Deus, é bom demais. O parlamentar que mais criticou o PNDH 3, Jair Messias Bolsonaro. Pode passar. Pode passar. Pode passar. No PNDH 3, estava lá muito claro que era para reconhecer todas as configurações familiares no Brasil. Mas o objetivo final, se vocês lessem, é que as pessoas não liam na época, reconhecer e incluir no sistema de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, com base, aí eles põem transexuais, vírgula. Se eles tivessem colocado um ponto em transexuais, a gente não tinha gritado tanto naquela época. Mas eles colocam uma vírgula e escrevem com base na desconstrução da heteronormatividade. Então, nós temos um decreto presidencial em vigor ainda, que determina a desconstrução da heteronormatividade no Brasil. Esse decreto, ele norteia todas as políticas públicas do Ministério, dos ministérios, e as novas leis que serão apresentadas. Pode passar. Logo em seguida, nós somos surpreendidos com algumas políticas públicas no Brasil. Uma delas, e aí me chamam de radical, me chamam de chata, uma delas que a gente encontra no Ministério da Cultura, e que esse ano ainda teve reflexo, é um projeto chamado de desprincesamento. Eles tinham um projeto com dinheiro público no Ministério da Cultura, com base no PNDH 3, de desprincesamento. O que era isso? Ninguém podia mais chamar menina de princesa no Brasil. Ninguém podia mais falar menina e menino. E quando eu falei que menino veste azul e menina veste rosa, o recado é o seguinte: menino vai ser menino, menina vai ser menina, menina pode ser princesa, menino pode ser príncipe e veste a cor que quiser. É isso. Olha aqui. E o recado, pode sentar, me dá mais 2 minutos. E o recado que eu mandei para eles foi: minha filha é princesa, porque minha filha é filha de rei, e filha de rei é princesa. Gente, o patrulhamento no Brasil era tão grande, que nós temos um caso do Lago Sul de uma mulher que tem uma loja de criança, e agora, em novembro, uma pessoa entrou na loja para comprar uma roupa para criança de 2 anos, a pessoa entrou e disse: eu quero uma roupa para uma criança de 2 anos. Qual é a resposta óbvia que a vendedora dá? A vendedora perguntou: menino ou menina? A compradora começou a gritar dentro da loja que era uma discriminação, que criança é criança, que não tem menino, que não tem menina, e foi uma confusão. Estava desse jeito no Brasil. O governo Bolsonaro veio para dizer o seguinte: chega de confusão no Brasil, deixe menino ser menino, deixe menina ser menina, deixe criança ser criança. É para isso que a gente veio. A gente só quer uma nação de paz, uma nação sem patrulhamento. Aí, tem um deputado que foi embora, que aí, pensando no PNDH 3, e que eles iam ficar eternamente no poder, apresenta o projeto de lei, pode passar, de mudança de sexo para criança, e é verdade, e vocês leiam. O problema deles é que tinha um exército de conservadores nos bastidores lendo, no parágrafo 1º do artigo 5º, diz aqui claramente que a criança poderia mudar de sexo, mesmo sem o consentimento do pai e da mãe. Leia, está aqui. Parágrafo 1º do artigo 5º. E eles ficaram muito incomodados com aquele exército nos bastidores. E com aquele parlamentar nos bastidores. E continuem bastante incomodados. Porque aquele exército hoje é uma multidão nesta nação. E aquele parlamentar nos bastidores é o presidente da República. O meu presidente me chamou um dia e disse o seguinte: ministra Damares, construa esse ministério de tal forma que ninguém no Brasil nunca pense em a gente acabar com o Ministério de Direitos Humanos de novo. Mostre para o Brasil o que é direitos humanos. E nós estamos mostrando para o Brasil o que é direitos humanos. Nós estamos mostrando para o Brasil que o primeiro e o maior de todos os direitos humanos é o direito à vida. E nós estamos protegendo a vida. E nós estamos mostrando para o Brasil, olha só,
tem muita gente perguntando o que essa ministra maluca, porque eu sou maluca. O que essa ministra maluca está fazendo indo atrás dos corruptos? O presidente Bolsonaro tem a convicção que eu tenho. A maior violação de direitos humanos desse país foi a corrupção. E nós vamos combater a corrupção à luz dos direitos humanos. Simples assim. Quando uma mãe enterra uma criança viva, eu preciso falar sobre isso, porque o ritual é feito pela mãe. Vocês conseguem imaginar a dor de uma mãe que descobre que seu filhinho de 1 ano é surdo e o pajé, em nome da cultura, manda ela enterrar ele vivo? Essa mãe nunca mais é a mesma. O que estava acontecendo no Brasil eram mulheres tristes, deprimidas, porque tinham que enterrar os seus filhos. E eu vou dizer uma coisa, quando enterra essas crianças, elas não morrem na hora, elas choram debaixo da terra. Curumins no Brasil, chorando debaixo da terra. E quem estava no poder dizia, vocês não podem fazer nada porque é a cultura. E o índio pedindo socorro, porque o índio ama seus filhos. Os nossos povos amam desesperadamente suas crianças. Mas a esquerda que estava no poder dizia que o único direito do índio era a terra. Que o único direito do índio era a demarcação. E crianças morrendo nessa nação. Os curumins gemeram nessa terra. Mas o Deus dos curumins se chama Tupã. Tupã ouviu o clamor dos curumins. E Tupã disse, chega. E Tupã fez presidente da República um homem que ama curumim. Um homem que respeita os povos indígenas. Um homem que veio para mudar essa nação. Aí eles estão lá agora, lá no sínodo, dizendo que nós é que violamos o direito dos índios. Este governo veio para proteger todos. Este governo veio para proteger curumins. Este governo veio para proteger índios. Este governo veio para a garantia de direitos e direitos para todos. A imagem é forte, mas saiam daqui com uma certeza. A eleição de Bolsonaro interrompeu no Brasil um ciclo de sofrimento e dor. Mas não é só interromper. Nós precisamos continuar isso. Não foi só eleger Bolsonaro, conservadores. Nós precisamos continuar esse grande trabalho, que a gente não vai conseguir em 4 anos. Ah, vocês já estão falando em reeleição? Eu vou precisar de pelo menos 12 anos para mudar o Brasil. Eu estou falando em reeleição, sim. Se o presidente não quer... Se ele não quer ser presidente mais, eu estou falando em nome dos conservadores, Deus vai ter que levantar um outro conservador. Nós não vamos mais suportar. Nós não vamos mais suportar nessa nação ser governada por sanguinários e violadores de direitos, que é a esquerda, não é a direita. Inclusive a vida dele teve risco. Todos nós estamos pagando um preço. E eu quero falar do preço que eu paguei. Foram cruéis comigo. Foram muito malvados comigo. Não respeitaram a minha história. Não respeitaram a minha dor. Riram de mim. Riram quando eu tive a coragem de dizer para o Brasil que eu fui abusada sexualmente. Riram quando eu tive a coragem de dizer que nós somos milhões de mulheres no Brasil sobreviventes da pedofilia. E por que eu tive que dizer? Porque pegaram um vídeo meu, em que eu estava dentro da minha igreja falando que eu vi Jesus no pé de goiaba. Olha só, gente, eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi naquele pé de goiaba. Alguns vê fada, outros vê duende, outros vê até unicórnio. Inclusive os que riram de mim, os que escreveram matéria contra mim no Natal, pegam seus filhinhos para ir no shopping ver Papai Noel. Papai Noel pode, Jesus não pode. Eles pegam seus filhinhos e compram um ovo de Páscoa, ainda fala que foi um coelhinho que botou ovo de Páscoa. Coelhinho de Páscoa pode, Jesus não pode. Eu sei o que eu vi naquele pé de goiaba. Eu era uma menina brasileira vítima da dor e do sofrimento, como milhões de meninas da minha idade. Estava querendo morrer em cima de um pé de goiaba. E eu tive a minha experiência de fé naquele pé de goiaba. Acredite vocês se vocês quiserem, mas era eu e ele naquele pé de goiaba. Riram da minha história.
Virei a ministra maluca, virei a ministra do pé de goiaba, virei a ministra do azul e rosa. Me perseguiram, tentaram me desqualificar. Depois foram para cima da minha filha. Agora são ameaças de morte. Já colecionadas 179 ameaças de morte. Estamos pagando o nosso preço. Mas a gente vai mandar um recado para a esquerda. Quando a gente aceitou o desafio, a gente sabia que não seria fácil. Pode bater. Quanto mais bate, mais esse governo cresce. Pode bater. Quanto mais bate, mais esse time está ligado.